Inelegibilidade por motivo funcional. A dica de hoje, ela está inserida no âmbito dos direitos políticos. Meus amigos, quando a gente pensa nos direitos políticos e em especial nas inelegibilidades, a gente tem a referência de que são normas que vão limitar a participação nesse processo político. E aí o artigo 14, parágrafo 5º, estabeleceu que chefes do Poder Executivo, entenda, presidente da República, governadores de Estado, do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, eles somente poderão ser eleitos para um único período subsequente. A máxima é que chefes do Poder Executivo eles possuem direito a uma reeleição. Diego é prefeito do município de Salvador, ele tem direito a uma reeleição. Ele pode ser prefeito, reeleito prefeito e depois tentar um terceiro mandato subsequente? Não. Subsequente ele não pode. Ele pode ser eleito prefeito de Salvador, reeleito prefeito de Salvador, ele sai da chefia do executivo e num momento futuro ele retornar. A ideia da inelegibilidade por motivo funcional é para limitar a participação dos chefes do Poder Executivo a um único período subsequente. Qual é a exceção deste campo aqui, desta regrinha? É que nós temos aqueles detentores de mandatos no legislativo não se submetendo a essa inelegibilidade. Porque os detentores de mandato no legislativo, deputados, senadores, eles podem ser reeleitos para mandatos sucessivos. Percebam que nós não temos aqui, a descrição de deputados, senadores, vereadores. Nós temos o artigo 14, parágrafo 5º, limitado aos chefes do Poder Executivo. Tá bom? Então, este cenário aqui é importante para a nossa compreensão, mas no âmbito dos tribunais superiores, passou-se a discutir se um chefe do Poder Executivo, eleito chefe do Poder Executivo e reeleito chefe do Poder Executivo, se ele poderia assumir este segundo mandato, este terceiro mandato, digamos assim, subsequente, em um outro município próprio. Daí nasceu a chamada figura do prefeito itinerante. O camarada era prefeito do município A, reeleito prefeito do município A. Ele não poderia ir para o seu mandato seguinte, até porque ele está alcançado por esta inelegibilidade, né? Por motivo funcional. Mas ele ia para a prefeitura do município B, que é muitas vezes municípios próximos, separados por uma rua apenas. Isso é possível? Olha só, a jurisprudência entende que o cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos como prefeito, ele fica inelegível para um terceiro mandato, ainda que seja em um município diferente. Se Diego é prefeito de Salvador, reeleito prefeito do município de Salvador, o terceiro mandato dele ali, ele não vai poder ir para Camaçari, Simões Filho, Candeias. Ele está inelegível para qualquer chefia do Poder Executivo Municipal, tá bom? Isso vale para os governadores? Vale. Essa limitação, na verdade, ela vale para o mesmo cargo. Se Diego é governador, reeleito governador, ele não vai poder buscar um terceiro mandato como chefe do Poder Executivo a nível estadual. Agora, se ele muda a natureza do cargo, pode. Diego era governador, reeleito governador. Na sequência, ele vai para deputado federal. Pode, desde que respeitada a regra da desincompatibilização, que é uma regra que determina que 6 meses antes do pleito, o detentor do mandato se afaste para fins de respeito ao critério da elegibilidade. Muito importante isso aqui, é um tema trazido pela nossa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e para a gente consolidar esse assunto, mais alguns itens importantes. Olha só que interessante, o cidadão que já foi chefe do Poder Executivo por 2 mandatos consecutivos, ele não pode na eleição seguinte se candidatar ao cargo de vice. Diego, prefeito de Salvador, reeleito prefeito de Salvador, depois ele não pode
buscar um pleito como titular, ele não pode ser prefeito, nem pode ser vice. Ele era prefeito, reeleito prefeito, ele não vai poder descer para vice. Tá bom? E nem vai buscar um terceiro mandato como prefeito, porque ele está inelegível por motivo funcional. Perfeito, professor. Agora, e o vice? O vice, ele também só tem direito a uma única reeleição. Tá bom? O vice só tem direito a uma única reeleição. Ele não pode ser vice, reeleito vice e depois um terceiro mandato como vice. Não pode. Mas chegou uma situação no Supremo Tribunal Federal um bom tempo atrás, o famoso caso Mário Covas, Geraldo Alckmin, se o vice poderia ascender neste terceiro mandato à condição de titular. Por quê? Mário Covas era governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin o seu vice. Mário Covas reeleito junto com Geraldo numa chapa e nesta segunda eleição o Mário veio a falecer. O Geraldo vem e assume a condição, ou seja, ele passa a ser titular. Ele passa a ser titular. Ele tem direito à reeleição, o Supremo Tribunal, em especial aí, a jurisprudência nossa, entende que os vices, eles, olha só que interessante, eles, reeleitos ou não, poderão se candidatar ao cargo do titular na eleição seguinte, mesmo que o tenham substituído no curso do mandato. Então, o Geraldo Alckmin, ele pode assumir a titularidade com a morte do Mário Covas e depois ele teve direito a mais uma eleição, tá bom? Então, vices, reeleitos ou não, poderão se candidatar ao cargo do titular na eleição seguinte, mesmo que o tenham substituído no curso do mandato. E aí, para a gente fechar este tema, a regra da desincompatibilização, ela caminha aí no âmbito das inelegibilidades, é uma regra que está prevista no artigo 14, parágrafo 6º, que vai nos dizer que para concorrer a outros cargos, os chefes do Poder Executivo eles precisam renunciar aos seus mandatos 6 meses antes do pleito. Essa regra é para se desincompatibilizar, para quebrar este laço com a administração pública. Senão, o indivíduo, ele, que é detentor de um mandato, ele poderia utilizar-se da máquina pública para promoção pessoal, para busca de novos pleitos eleitorais. Então, a ideia é, se você quiser concorrer a outros cargos, chefes do Poder Executivo, vocês devem renunciar aos seus mandatos 6 meses antes do pleito. Pegadinhas. O mesmo cargo não precisa sair. Por isso que Diego, prefeito de Salvador, ele tem direito a uma reeleição, ele continua na prefeitura, trabalhando e buscando pleito eleitoral. Agora, se ele quiser concorrer ao cargo de vereador, se ele quiser concorrer a outro cargo, ele tem que renunciar ao seu mandato 6 meses antes do pleito, para concorrer a outros cargos. Esta é a previsão do artigo 14, olha que interessante, parágrafo 6º da nossa Constituição, para concorrerem a outros cargos. Outros cargos. Tudo bem? Então, a desincompatibilização ela não é necessária quando o chefe do Poder Executivo vai concorrer à reeleição. Se for reeleição, ele tem direito. Não precisa se desincompatibilizar. Agora, se for concorrer a outro cargo, ele precisa se desincompatibilizar. E os vices, professor? Os vices, eles precisam se desincompatibilizar se eles forem concorrer a outros cargos? Novamente, a nossa jurisprudência, a jurisprudência dos tribunais superiores, ela entendeu de maneira particular em relação aos vices, de que os vices eles podem concorrer normalmente a outros cargos, preservando seus mandatos desde que 6 meses anteriores ao pleito não tenham sucedido ou substituído o titular. Então, no caso dos vices, eles não vão precisar respeitar a regra da desincompatibilização. Qual é a condicionante? 6 meses antes do pleito, ele não pode ter assumido este cargo através de uma sucessão ou substituição. Beleza? Ok? Então, essa é a ideia quando a gente pensa em inelegibilidade por motivo funcional e de regras que estão aí acompanhadas, como é o caso da regra da desincompatibilização.
Dois temas importantes no estudo dos direitos políticos negativos e que a gente consolidou neste momento para fins de acertar uma questão no exame de ordem.